Vamos ver se não agarra, né? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos amados irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí assistindo a nossa programação, em nome de Jesus. Tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e espero que você possa ouvi-la nesta noite com muito carinho. Amém? Porque o que Deus tem para nós hoje é algo maravilhoso, tá bom? Aleluia. Por tudo que o Senhor Deus para o seu coração. E espero que você louvado seja Deus. Deus tem coisas grandes para nós. E hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para o meu coração. E uma mensagem que fala sobre guardar o coração. Guarda o teu coração, Sônia Maria. Irmã Sônia Maria, seja bem-vinda, minha querida.
No livro de Provérbios, capítulo 4, nós temos uma palavra ali no livro de Provérbios, no capítulo 4. Guarda o teu coração, Sônia Maria. Senhora Sônia Maria, seja bem-vinda, minha querida. Livro de Provérbios, capítulo 4. Nós temos uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo, do quarto capítulo. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembra das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e você vai ter compreensão. Não esqueça e nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para consegui-la. A compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco retornamos. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios 4, do Gival Bezerra, seja bem-vindo. José Lima também, seja bem-vindo, José. Em Provérbio 4, nós veremos aí importantes conselhos do rei Salomão a respeito da obediência diária. Nós veremos aí importantes conselhos do rei Salomão a respeito da obediência diária. Aleluia. A instrução do Pai, assim como a sabedoria sugere para nós, além de ser um homem muito sábio para escrever palavras como essa, o rei Salomão, ele tinha o conhecimento empírico do que estava dizendo. Dulce, seja bem-vinda, irmã Dulce.
Ele escolheu ser fiel às palavras do seu pai Davi. E isso trouxe a ele o resultado de uma vida bem muito mais assertiva em cada ação que ele fazia. E que honrava não só o nome da família. Adário Rodrigues, seja bem-vindo. Mas também o nome do Senhor. O nome de Deus. O nome do Senhor. Glória a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Para celebrar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Sim. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Quando ele instruía o seu filho, a sua família, ele estava honrando a família toda real. Mas também ele estava honrando a família do Senhor, do nosso Deus. Aleluia. Então, desse modo, é importante você observar que cada um dos versículos e as suas explicações, né? Ele toma para si cada um dos conselhos deixado por Salomão, para que a gente possa viver bem e para a glória de Deus, Louvado seja Deus. Estamos vivendo é para a glória de Deus. Não existe outro modo. José Lima, a única maneira que nós temos de prosperar, ser feliz, é viver de acordo com a palavra de Deus. Prosperar, ser feliz, é viver de acordo com a palavra de Deus. Estamos vivendo para a glória de Deus. Se tudo que a gente fizer não for para a glória, estamos perdendo o nosso tempo. Estamos perdendo o nosso tempo. Há um contexto histórico nesse capítulo 4 de Provérbios muito interessante e muito bom a gente estudá-lo. Janaína Carolina, seja bem-vinda, Janaína. Pouco se sabe sobre o contexto de Provérbios, capítulo 4. Muito pouco se sabe. Já que boa parte do conteúdo do livro foi escrito em um período de paz. Foi escrito em um período de paz. Foi escrito em um período de paz. Foi escrito. Não foi escrito em um período de guerra. Não foi escrito em um período de guerra. Glória a Deus, aleluia. Eles foram escritos em um período de paz. As guerras já tinham passado. E agora, Salomão, eles foram escritos em um período de paz.
estava vivendo momentos cruciais na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As guerras já tinham passado. E agora Não havia tantos eventos relevantes no reino, na história de Israel. E graças a Deus por isso. Então Salomão tinha tempo para ensinar a família. Ele tinha tempo para reinar. Ele tinha tempo para buscar o nome do Senhor. Ele tinha tempo para celebrar o Senhor, para adorar no santo templo. O país estava vivendo um momento de paz. Mas, sem dúvida, este provérbio é extremamente necessário para a sua construção. Então Salomão tinha tempo para ensinar a família. Com diversos conselhos sobre a obediência. Ele tinha tempo para buscar o Senhor. Ele dava vários conselhos sobre a obediência ao que o nosso Pai diz. Ele ensinava o seu filho tanto o terreno quanto o celestial. Para ter uma vida digna, o caminho certo e o caminho errado. Esse é o trabalho de um pai, esse é o trabalho de uma mãe. É ensinar o seu filho o caminho correto que ele deve seguir. E mostrar a ele os perigos do caminho errado. É dizer a ele que o caminho certo e o caminho errado sempre estarão opostos diante de cada pessoa. E cabe a nós a qual deles nós vamos trilhar. Qual é o caminho que você vai trilhar? Qual é a curva que você vai virar? Para onde que você vai? Juliana sabia que ela fosse para aquele país para se aventurar na beirada de um vulcão. Ela sabia que ela estava fazendo uma escolha muito perigosa. Juliana poderia ter ido em vários lugares em nosso país. Ela poderia ter passado as suas férias em Fernando de Noronha, em Foz do Iguaçu, em Porto Seguro, em Caldas Novas. Mas ela preferiu ir para o vulcão da Indonésia. Não é isso, a Indonésia? Ela fez uma escolha. Eu não sei se o pai dela ou a mãe dela falou com ela: filha, é muito perigoso ir para lá. É muito perigoso você ir para aquele lugar. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas ela escolheu aquele caminho errado para seguir. E o caminho estava diante dos seus olhos. E ela escolheu aquele caminho para trilhar. Então eu vou te ensinar hoje Provérbios, capítulo 4. Um dos livros mais belos de toda a palavra de Deus. Mas ele escolheu aquele caminho errado para si. Provérbios 4, até o versículo 1 até o 3, fala sobre a importância da obediência do filho.
E no versículo 2, Deus está dizendo, porque eu vos dou boa doutrina, bom ensinamento. Não abandones a minha lei. Eu estou dando bom ensinamento aqui esta noite, Janaína. Eu estou dando uma boa palavra aqui nesta noite para vocês. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. E Deus tem nos ensinado a sua palavra. Ele tem nos ensinado a sua lei. Esta jovem Janaína, ela é uma advogada. Ela estudou direito e se formou em direito para ser uma advogada. Foi o caminho que a Janaína escolheu. E a Janaína está agora cumprindo a outra parte deste versículo. Não abandoneis a minha lei. Eu estou falando de uma jovem que entende sobre lei. Janaína sabe que quando se quebra uma lei, no nosso Código Penal, nós somos julgados pela mesma lei que nós quebramos. Então, a razão deste país estar passando dificuldade que está passando é porque muitos estão quebrando a lei do nosso país. Muitos não estão obedecendo a nossa Constituição. Nós temos um juiz no Supremo Tribunal Federal que ele passa por cima de nossas leis. Então, a razão deste país está passando, dificuldade que está passando. Irmão Edson Viana, seja bem-vindo. Mas eu não estou falando de uma lei de uma nação. Eu não falo de uma lei de um país. Eu estou falando da lei de Deus. Eu estou falando da lei suprema do Todo-Poderoso. Estou falando de uma lei que leva você para o caminho reto e correto. Eu falo de uma lei que vai fazer você prosperar. Estou falando de uma lei que vai levar você adiante. Estou falando de uma lei que vai levar você a um lugar repleto de alegria e felicidade. A lei de Deus. Estou falando de uma lei que leva você para o caminho reto e correto. E no versículo 3 ele diz, porque eu era filho de meu pai tenro e único. Esse pai tenro e único aqui é o próprio Deus. O nosso Deus, ele é único. Não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Não existe um outro caminho a não ser o caminho da lei de Deus. Salomão está falando sobre a sabedoria. Ele diz que a sabedoria era uma filha, talvez a filha mais velha de Deus. Salomão diz que ele era amado à vista de minha mãe, de sua mãe. A vista da minha mãe traz uma referência a uma igreja.
a uma pátria, a uma nação. Era uma filha, talvez a filha mais velha de Deus. Ser um filho único verdadeiro implica obediência. Sabe que diz que ele era amado à vista de minha mãe, de sua mãe. Fátima Dantas, seja bem-vinda, minha querida. Eu não sei se você é um filho único, Da minha mãe traz uma referência ou se você é uma filha única. a uma pátria, a uma nação. Mas quando você é um filho único de um pai e de uma mãe, e isto vai lhe trazer mais responsabilidade. E não meramente você ser um menino ou uma menina. Seja bem-vinda, minha querida. Eu não sei se você é um filho único. A palavra terro aqui para pai significa pai dedicado. Um pai que cuida. Um pai que dedica. Mas quando você é um filho único de um pai e de uma mãe, Filho tenro isso vai lhe trazer mais responsabilidade. significa que é um filho delicado e também ensinável. Não meramente você ser um menino ou uma menina. Não é um filho respondão. Não é um filho que fica toda hora gritando com o pai, gritando com a mãe. E respondendo asperamente a correção da mãe e a correção do pai. Há um ditado em nosso país que diz que educação aprende-se em casa e não na escola. Significa que é um filho delicado e também ensinável. Aleluia! Não é um filho respondão. Seja uma pessoa fácil para ser ensinada. Toda hora gritando com o pai, gritando com a mãe. E respondendo asperamente. Antônio Brito, seja bem-vindo. E pastor Premerson de Souza, voz do trovão, seja bem-vindo. Há um ditado em nosso país que diz que educação aprende-se em casa e não na escola. Quando Salomão está dizendo que era filho de um pai tenro, é um pai dedicado. É um pai que cuidava. É um pai que zelava. Esse é o nosso Deus. E quando ele diz que era amado à vista da mãe dele, é porque ele era um filho obediente. Ele não era somente um garoto, um menino. Ele era um filho delicado Quando Salomão está dizendo que e ensinável. é um pai dedicado, O meu coração encheu-se de alegria quando eu vi o filho do pastor Premerson pregando pelo Facebook. Um garoto de 14 anos. amado à vista da mãe dele, Eu até disse, eu obediente, gostaria tanto que os pais desse garoto o levassem adiante para ser um pregador da palavra de Deus. delicado. E o pastor Premerson entrou no ar e disse, pastor Abrão, ele é meu filho. Ele está começando a dar os primeiros passos de um evangelista na pregação. O meu coração encheu de alegria cumprindo o seu capítulo 4 de Provérbios. Eu até disse, eu gostaria tanto que os pais desse garoto o levassem adiante para ser um pregador da palavra. Esse garoto o levasse adiante. O pastor Premerson entrou no ar e disse, pastor Abrão, ele é meu filho. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Na pregação. Meu coração encheu de alegria com E graças a Deus, porque nós temos filhos assim. Filhos que é ensinável. Amado. A palavra amado significa ser tratado como se fosse filho único. Você sabe por que que nós somos amados? Você sabe por que que Deus te ama? Você sabe por que que Jesus te ama? É porque você é tratado como se fosse o filho único.
Jeremias capítulo 6 e 26 diz: nós somos o Filho único do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra amado significa ser tratado como se fosse filho único. Eu sou o Filho único. Deus nos trata como único Filho. Você sabe por que Jesus te ama? Capítulo 6 e 26 de Jeremias. Jeremias capítulo 6 e 26 diz: nós somos o Filho único do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. Capítulo 6 e 26 de Jeremias. O inimigo tinha cercado a cidade. Eles iam destruir o povo de Israel. Olha, Deus tratou sempre Jerusalém como filho único. Israel era tratado como filho único. Amós 8 e 10 fala sobre isso. Zacarias 12 e 10 fala sobre isso. Eu gostaria que você anotasse aqui e você colocasse aqui no comentário: eu sou filho único. Sou filho único do meu Deus. Deus tratou sempre Jerusalém como filho único. Israel era tratado. No versículo 4 de Provérbios 4, 8 e 10 fala sobre isso. Zacarias 12. Salomão continua escrevendo, dizendo que ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Deus está dizendo nesta noite: retenha o teu coração. Retenha o teu coração. O teu coração pode estar cheio das coisas do mundo. O teu coração pode estar cheio de embriaguez. O teu coração pode estar cheio de vanglória, de amor próprio, de luxúria, de arrogância. Você precisa encontrar espaço no seu coração para você reter a palavra de Deus. Retenha a palavra de Deus. O sábio profeta diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isto que Salomão está falando, que Deus está falando através de Salomão. Você precisa encontrar espaço no seu coração para você reter a palavra. Retenha o teu coração as minhas palavras. Não divida o seu coração com as coisas do mundo. Não divida o teu coração com o Flamengo, com Corinthians. Não divida o seu coração com novelas, com programas mundanos. Não divida o seu coração com as coisas deste mundo. Retenha o teu coração as minhas palavras. Ache um espaço no teu coração. E vá colocando dentro do teu coração as palavras de Deus. E ele termina o versículo dizendo: guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e viverá. Haroldo do Amaral, se você guarda as palavras do coração
Escreva aqui, eu vou viver. Comente aqui, eu vou viver. Eu vou viver porque eu tenho os mandamentos guardados no meu coração. Que maravilha! Maria Tavares de Portugal, guarda os mandamentos e você viverá. Se você guarda as palavras do coração, escreva aqui, eu vou viver. 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 Janaína escreveu a frase, eu sou filho único do meu Deus. Olha aí que benção. Janaína está ligadinha na palavra de Deus, doutora Janaína. Ele também me ensinava. Ele dizia, filho meu, retenha o que é bom. Retenha o teu coração. Não deixe o teu coração se extraviar, Maria Tavares. Aleluia. Obedecer os mandamentos é ouvir. É reter. É obedecer. É estar atento. Eu quero repetir. Obedecer os mandamentos é ouvir, reter, obedecer. Mas também podemos traduzir como guardar. Guardar os mandamentos. Aqueles que guardam o seu caminho na sabedoria piedosa. Provérbios 16, 17, Provérbios 2 e 20. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que guardam o seu caminho na sabedoria piedosa, por sua vez, serão protegidos e guardados pela sabedoria ou pelo Senhor. Sabedoria. Sabedoria. Provérbios 4, 5 até o versículo 8 fala que a sabedoria é a principal coisa na vida do crente. Mas, pastor Abraão, eu achei que falar em línguas era a coisa mais importante. Pastor Abraão, eu achei que os dons espirituais era a principal coisa na vida do crente. Eu achei que o dom de revelação era a melhor coisa na vida do crente. Não. A sabedoria é a principal coisa na vida do crente. Mas, pastor Abraão, eu achei que falar em línguas era a coisa mais importante. No versículo 5 de Provérbios 4 disse, você precisa adquirir a sabedoria. Você precisa adquirir inteligência. Não te esqueça. Nem decline das palavras da minha boca. Precisamos ter inteligência. Mas precisamos também nunca esquecer. E nem declinar das palavras da boca de Deus. Declinar é esmorecer. Declinar é ignorar. Declinar é você não dar atenção. O sábio Salomão aqui está falando que o fato de que sabedoria e entendimento são as aquisições mais importantes. Pastor Abraão, peço oração pela minha família em Portugal. Estaremos orando, Maria Tavares. Estaremos orando em nome de Jesus.
pela sua família. é ignorar, Você está entendendo? dar atenção. Olha, você quer adquirir casas? É bom. Que está falando que o fato de que sabedoria e entendimento Você quer adquirir um carro? É bom também. pastor Abraão Você quer adquirir? aqui em Portugal, estaremos orando, Maria Tavares, estaremos orando em nome de Jesus. Você quer adquirir um terreno? É muito bom. Muita gente promete isso aqui no Face, no YouTube. O Senhor tem uma casa para você hoje na praia. O Senhor tem um carro para você hoje na agência. O Senhor tem um lote, um terreno para você construir. Eu gosto de profecias assim. Mas quase ninguém profetiza sabedoria para a gente. Muito pouco entendimento. É muito bom, muita gente promete isso. E o sábio está dizendo que a sabedoria e o entendimento Tem uma casa, são as aquisições mais importantes. tem um carro para você hoje na agência, Sabedoria e entendimento. lote, terreno para você construir. Eu gosto Você encontra esta afirmação em Provérbio 16 e 16, Provérbio 18, versículo 15, Provérbios 23 e 23, Provérbios 17 e 16. É literalmente. que o sábio está dizendo. Olha, é com toda a tua aquisição. Adquire o entendimento. É entendimento. Ou seja, gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Você encontra essa afirmação em Provérbios 16, A Janaína teve que estudar muito para se formar advogada. Provérbios 23 e 20. Ela dedicou horas e horas e horas estudando o Código Penal brasileiro. Olha, é com toda a tua Eu creio que ela fez provas e mais provas para conseguir a carteira de advogada. Ela teve que gastar noites de sono. para obter entendimento. Ela teve que levantar cedo para ir à faculdade. A Janaína teve que estudar muito para ser Ela teve que pagar uns 100 mil reais para formar em advocacia. horas e horas. Nada chega de graça na mão da gente. Mas o sábio Salomão está falando aqui. Mais provas para conseguir a carteira de advogado. Gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Gastar noite de sono. Ele está falando de sacrifício. Provérbios 4 e 7 fala: gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Nada chega de graça na mão da gente. Muita gente fala comigo, pastor Abraão, queria pregar igual o Senhor prega. Eu também quero ser um pregador. Gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Eu quero aprender algo sobre a Bíblia. Ele está falando de Eu quero pregar assim. Provérbios 4 e 7 fala: gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Eu acabei de falar na mensagem que para conseguir entendimento você precisa gastar o que você tem. Pastor Abraão queria pregar igual o Senhor. Você tem que investir os seus recursos. Quero ser um pregador. Eu tenho 2 filhos formados em faculdades. Eu quero aprender algo. Todos 2 estão trabalhando em empresas multi-internacionais. Pregar assim. Graças a Deus que eles conseguiram estudar, aprender. Eu acabei de falar. Eu me lembro da minha filha levantando às 5 da manhã, indo à faculdade, eu levando ela para a faculdade, buscando ela às 11 horas da noite da faculdade. Eu imagino quantas horas, quantas madrugadas a Janaína teve que enfrentar. Dias de chuvas, dias de inverno, de frio, Graças a Deus que passando perigo, talvez em seu carro, talvez dentro de um ônibus,
com a sua mochilinha no ombro, com sua pasta do lado, começando os seus primeiros passos, buscando os seus sonhos, vivendo o seu momento, acreditando no futuro melhor, esperando colher os frutos do trabalho. Bem-aventurado é o trabalhador, que à noitinha volta com seus molhos sobre os seus ombros. Aleluia! E hoje a Janaína olha para o Calvário, ela olha para a cruz, e ela diz: foi a cruz de Cristo, foi o sacrifício do Cordeiro, porque eu acreditei. Bem-aventurado é o trabalhador, que a noitinha volta com seus molhos sobre os seus ombros. Olha, eu vou dizer para você que gaste todos os seus recursos para obter entendimento. E isto aqui também pode significar suprimento. Significa o princípio. Isto aqui, gente, isto aqui significa o princípio. O princípio. O princípio é difícil mesmo. O princípio sempre é difícil. O princípio é sacrificante. O princípio é sofrido. Você tem que limpar a terra. Você tem que abrir as valas. Você tem que semear a semente. Você tem que aguar a semente. Você tem que esperar o verão, o inverno, a primavera, o outono. Mas você começa a ver a plantinha brotando na terra. Você pode ver a pequena árvore, a pequena planta brotando. Aí você vê o primeiro fruto, as primeiras causas, os primeiros processos. Aleluia! Você pode ver agora os seus primeiros clientes entrando em seu gabinete e você recebendo aquelas pessoas ali. Oh, glória a Deus! E você pergunta para o seu cliente, Janaína, qual é o seu problema? O que você precisa que eu faça para você? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aí você olha para o rosto do seu cliente e você começa a dizer sozinha, dentro de si, em silêncio: meu Deus, valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena. Janaína, escreva aqui: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Se você está na mesma posição que esta moça, escreva também: valeu a pena.
A Ele a glória, 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 a Ele a glória. Isto é lindo, amados. Isto é lindo, amado. Valeu a pena. Eu pergunto a Janaína, valeu a pena? Valeu a pena as noites mal dormidas? Valeu a pena as madrugadas sofridas? Valeu a pena os dias frios? Valeu a pena os seus momentos de solidão? Valeu a pena? Você começa a ver a plantinha brotando na terra. Você pode ver Valeu a pena. pequena planta brotando. Valeu a pena. Aí você vê o primeiro fruto, as primeiras. Aleluia. Glória a Deus. Valeu a pena. Princípio. A primeira coisa é você adquirir. É como a salvação. O custo da sabedoria piedosa não é prata, não é ouro. Você entendeu? Antes deve-se parar de desejar qualquer outra coisa e amar. Olha, eu pergunto a essa menina, Janaína, por que ela escolheu direito? Você não vai se formar em algo que você não ama. Por que você escolheu ser uma advogada? É porque você ama direito. Então, se você ama algo, você vai ter dedicação, autoestima e abraçar uma só coisa. Você vai abraçar direito. Você tem que abraçar aquilo que você ama. Isso é parte do que significa desistir da própria vida por alguma coisa. Você vai desistir de tudo na tua vida para conseguir aquilo que você ama. Foi isto que Jesus fez. Jesus, ele desistiu da própria vida para dar a vida para nós. O custo é tanto. Nada quanto tudo. Você entendeu? O custo é tanto, nada quanto tudo. Esta frase, Janaína, você pode pegar um quadro, você pode escrever num quadro uma foto sua com diploma na mão e você coloca esta frase bem embaixo no rodapé. O custo é tanto, nada quanto tudo. O custo é tanto, nada quanto tudo. Esta frase, ela espelha, ela mostra o quanto você sofreu para chegar aonde você está hoje.
E bem no cantinho do quadro você coloca o texto de Isaías 55, versículo 1. Aleluia! Esta frase, ela espelha, ela mostra o quanto você sofreu para chegar aonde você está hoje. E bem no cantinho do quadro você coloca o texto de Isaías 55, versículo 1. E eu estendo as minhas mãos sobre a sua vida, pelos olhos da fé. Eu não estou te vendo. Eu não te conheço. Mas eu profetizo sobre a sua vida o fim desta jornada, com a vitória e o diploma na sua mão, em nome de Jesus. Parece que essa mensagem hoje é para você, né? Eu sei que a mensagem é para todos que estão assistindo a live, mas Deus sempre tem uma palavra direto para alguém que está assistindo a live. Aleluia. O custo é tanto, nada quanto tudo. Continue em sua jornada. Aleluia. Provérbios 4, versículo 9 também diz que a sabedoria promove a glória. A sabedoria, ela vai te promover. E ela acabou de falar aqui. Eu ainda vou ser uma juíza, juíza Janaína. O versículo 9 diz assim: ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. A sabedoria. A sabedoria vai te dar uma grinalda de graça sobre a sua cabeça. E vai te entregar uma coroa de glória nas suas mãos. Glória a Deus. Leia Provérbios 4 depois, que você tiver um tempo para você ver. A sabedoria vai te dar. Ela vai te dar uma grinalda de graça. Grinalda é aquilo que as noivas usam quando vão se casar. Coroa é dada às princesas que se tornam rainhas. E não é qualquer tipo de coroa. É uma coroa de glória. A grinalda e a coroa simbolizam a graça e o favor de Deus. A grinalda e a coroa, eu estou sendo repetitivo, é para os irmãos guardar no coração. É para vocês guardar no coração. A grinalda e a coroa simbolizam a graça e o favor de Deus. Quando Ele manifesta-se visivelmente na vida de uma pessoa. Glória a Deus. É Deus manifestando, Deus está visível na sua vida, as pessoas veem Deus na sua vida. Deus está manifesto na minha vida. Olha, as pessoas olham para você e dizem: nossa, esta jovem, ela é diferente.
Olha, eu posso olhar para a Sônia Maria e eu vejo que a Sônia, ela é diferente. Tem algo nela que é diferente. Grinalda e coroa. Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu tenho uma coroa. Estou vestida com uma grinalda. Você sabia que vestes na Bíblia simbolizam justiça dos santos? Eu vou ter que dividir esta live em duas. Oh, gente. Então a sabedoria vai promover a sua glória. Em Provérbios 4, versículo 10 até o versículo 21, fala sobre vereda. Vereda é caminho. Fala da vereda dos justos. E fala sobre luz da aurora. Ouve, ó filho meu, e recebe meu dizer, e os anos da sua vida serão muitos. Olha, os anos da sua vida serão muitos. Porque eles comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência, mas você não é assim. Os ímpios se dedicam a praticar o dano, isso é seu refrigério e alimento. Mas o filho é aconselhado a se apegar ao bem, advertido, para que ele entenda o caminho dos maus. Quantidade e qualidade de vida são os incentivos que Deus está dando. Não adianta você ter uma quantidade de vida e você não ter qualidade de vida. Estamos vendo tanta gente ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, mas estão morrendo. Oséias Moreira, um grande abraço, Oséias. Você precisa ter qualidade de vida. E você precisa ter os incentivos para ter a qualidade de vida. Quantidade e qualidade de vida tem que andar par a par, lado a lado. Quantidade quer dizer anos de vida. 90, 100, 110 anos. Mas o que é ter qualidade de vida? Há um texto na Bíblia que diz que Josué e Caleb, Caleb estava com 89 anos, 85 anos, eu não me lembro, eu vou ter que voltar lá e ler a Bíblia. Ele dizia: eu preciso conquistar aquele monte. Aqui Deus está dizendo que a qualidade de vida, é Ele que leva você a conseguir qualidade de vida. E também a sabedoria que Ele faz tudo isto, e é somente incentivo. Janaíno, o que Deus está te dando é incentivo, qualidade de vida e quantidade de anos.
E ele continua dizendo, Haroldo do Amaral, os justos aumentam em luz enquanto os ímpios tropeçam na escuridão. Aqui ele está dizendo que você terá luz, mais luz, mais luz, mais luz. Em todo lugar que você for, você será uma luz, uma lamparina, um luzeiro. Os ímpios vão tropeçar na escuridão, mas você não tropeça porque você está em luz, aumentando em luz. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa cheia de luz. Aleluia! Glória a Deus, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou. Por que que eles tropeçam na escuridão? Porque eles nem sabem que é uma ligação entre pecado e punição. Não sabem. Tudo vai dando errado na vida deles, porque eles só pensam em pecar. Haroldo do Amaral, a paz do Senhor, meu querido. Estão pecando. Aleluia. Então, quando Deus, através do Provérbios de Salomão, ele diz que você precisa adquirir a sabedoria, porque há vida na sabedoria. Há vida na sabedoria. São vidas para os que as acham e saúde para toda a tua carne. Provérbios 4 e 22. Você já ouviu alguém pregar provérbio da maneira que estamos pregando, ensinando? Eu creio que não. Mas hoje o Espírito Santo está te dando um pouquinho da sua porção, da tua palavra. Creia Almeida, a paz do Senhor, minha querida. Em Provérbios 4, 23 e 24 diz, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. O que é que o sábio está falando aqui? Que você deve guardar o coração. Porque o coração é a entrada da vida. O coração doente leva você à sepultura. Um coração sadio alonga a sua vida. Do coração provém as questões da vida. Boca maléfica. Crentes que falam palavrão. Crentes que falam palavras penhocentas, absurdas. Crentes que são casados e chamam a sua esposa de nome penhocento, por apelidos. Usam gírias para tratar as pessoas. Vilmar Morinelli, evangelista, um grande abraço. Boca maléfica, você não deve ter boca maléfica. Lábios perversos. Você está matando pessoas com a sua língua. Enquanto o coração ele provém questões da vida, a boca ela mata as questões da vida.
A nossa boca, ela é chamada de fonte por Tiago. E Tiago usa o espelho da água como símbolo. Em Provérbios disse que nossas palavras é como sementes que caem à terra. E sementes, elas nascem em uma terra amaldiçoada. Crentes que chamam seus filhos de pequenos demônios, capetinha, safadinho, idiota. Você deve sempre abençoá-lo. Uma vez eu fui orar por um rapaz. O rapaz era homossexual. E o pai dele estava batendo nele. E ligaram para mim, eu fui lá na casa desta família. Chegou lá e eu vi o jovem acuado dentro de um quarto. Ele estava acuado ao lado de um guarda-roupa com as portas quebradas. O pai tinha batido tanto nesse garoto que ele estava sangrando pelo nariz. E eles eram crentes. Quando eu cheguei lá, o pai dele disse: Pastor Abraão, eu não criei homem para ser mulher. E esse meu filho tem desgraçado o nome da família. Esse meu filho tem desonrado a honra da nossa família. E eu não quero que ele seja um homossexual. Eu não quero que ele fale como mulher. Ele quer que ele seja homem como eu também sou homem. O garoto estava chorando e muito e com medo. Eu disse ao pai: saia do quarto, eu vou conversar com ele. Eu disse a ele: por que você é um homossexual? Ele disse: Pastor Abraão, desde quando eu era menininho de 4 anos de idade, eu gostava de brincar de boneca. E papai chegava e me espancava e tirava a boneca das minhas mãos e dizia: você é uma mulherinha. Todas as coisas que eu fazia aqui em casa, ele falava: você não passa de uma mulherinha. Toda hora, todo momento, você é uma mulherinha, você não passa de uma mulherinha, de uma menina. E ele foi falando isto para o seu filho de 5 anos. E aquele garoto, ele disse: eu fui crescendo com isso na minha mente, eu vou ser mulher. E desde então eu me visto como mulher. Eu me pinto como mulher. Eu disse a ele: você não é uma mulher. Eu chamei o pai dele. E eu disse ao pai dele: corra lá e retire a maldição que você jogou em cima do seu filho quando ele tinha 5 anos de idade. E o pai chegou, entrou no quarto. Eu disse ao pai: peça perdão para o seu filho e retire dele a palavra de maldição. E diga a ele: filho, papai te ama. Você não é uma mulher. Você é homem. E naquele momento que a maldição foi quebrada,
a palavra de maldição foi tirada. Eu orei pela vida daquele garoto. E aquele garoto voltou para a igreja, se tornou um pregador da palavra de Deus. E eu tive o privilégio de casar esse garoto com a moça mais bela da igreja. E hoje ele tem uma família. Ele tem filhos. Então, se você anda jogando conversa fora, se você tem uma boca maléfica, se o seu lábio é perverso, pare de falar mal do vizinho, pare de falar mal dos outros e vire um crente de verdade. E não fique agindo como se você fosse o diabo na vida da igreja. A igreja está cheia de gente assim. Então, neste momento eu quero te dizer, o maior problema dos cristãos hoje é a boca. Guardar alguma coisa é garantir que ela não escape. Guarda. Não deixe o teu coração escapar para as coisas maléficas. É isso que o texto de Salomão 4 está falando. Garanta que não escape nenhuma palavra da tua boca. Guardar significa garantir que ela não escape e que esteja protegida de ataque. No hebraico, o coração é o lugar do conhecimento. O coração é o lugar de conhecimento. E também a fonte pré-consciente das decisões. O coração é a fonte pré-consciente das decisões que você toma. O seu coração é quem você é. Entendeu, Creia Almeida? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando somente de desobedecer a Deus e de ser desobediente. Eu estou falando que o problema do homem é o coração. O seu coração é quem você é. O verdadeiro você, que dirige todos os seus pensamentos e suas emoções. O seu coração é quem você é. Você sempre ouve alguém falando, aquele crente tem coração ruim. Você entendeu? O problema não é o diabo. O problema não são demônios. O problema é o nosso coração. Provérbios capítulo 24, versículo 32, nos ensina a educar o coração. O nosso problema é porque o nosso coração é mal educado. Abra sua Bíblia em Provérbios 24 e 32 aí. Olha o que diz. Nosso problema é porque o nosso coração é mal educado. Provérbios, você pode educar o seu coração? Provérbios 24, versículo 32.
versículo 32. Vou fazer questão de ler esse versículo. Olhei para aquilo e pensei bem. Aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Durma, olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Você entendeu? Você não pode ser um crente em explosão. Ele está falando é isso. Fique tranquilo. Quando acontecer alguma coisa ruim, quando alguém te ofender, quando alguém te xingar, fazer fofoca sobre você, pense bem. Fique tranquilo. Distribua a paz. É isso que o sábio está falando. Você pode modificar uma situação de perigo para a paz. Tome essa decisão. Não tenha uma educação mundana. O que é a educação mundana? Quando essa educação é efetuada por você mesmo. Você pode modificar uma situação de perigo. Ou piedosa, efetuada pelo Espírito Santo. Olha, a inclinação do seu... Olha, a inclinação do nosso coração dirige a nossa vida mortal e determina se você entra na vida eterna. É o coração. Eu vou ter que terminar. Tem quase 1h30 que eu estou aqui. Aleluia. Eu vou ter que voltar aqui neste... Oh, glória a Deus! Eu espero que você tenha gostado do estudo nesta noite. Amém? E eu prometo aos irmãos que amanhã eu entro no mesmo assunto, tá bom? Irmã Creia Almeida, fica com Deus, minha querida. Eu entendi a sua explanação do assunto, eu entendi. Quem pratica coisa errada, irmã Creia, não é crente. Nunca foram nascidos de novo. O verdadeiro cristão, nascido de novo, nova criatura, que vive para Cristo, ele não é um mentiroso. Ele não vive ferindo as pessoas. É por isso que Davi disse que o que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Ele tira. Amém? Vocês estão entendendo? E eu quero pegar um comentário aqui da irmã Creia que fala que crente até o diabo é, só porém desobediente. Quando o crente desobedece, ele está sendo igual ao diabo. Você está entendendo? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. A irmã Creia não quis dizer isso. Mas um crente que desobedece, um crente que não obedece à palavra de Deus, um crente que é difícil de lidar com ele, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo, porque ele peca desde o princípio, ele é mentiroso e pai da mentira, ele é desobediente, ele nunca firmou na verdade, porque não há verdade nele. Você entendeu?
Então, se você está praticando uma dessas coisas que foi pregada aqui esta noite, você nunca foi filho de Deus. Você não é filho de Jesus. Você é filho do diabo. Viver para Deus é uma entrega diária. É todo dia. É toda hora. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus.